Acompanhantes aqui também não vão se chegando, né? Eu vou passar os números da Covid no município de Uberlândia. Hoje, inclusive, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão Carneiro, concedeu mais uma coletiva e a gente, como temos informações, o comércio já volta a abrir na segunda-feira, o comércio, shopping, atividades esportivas, né? Então, a gente teve, né, provavelmente os números caíram e por isso então o prefeito decidiu tomar essas medidas, né? O shopping vai ter um horário especial de funcionamento, o comércio do bairro vai ficar aberto das 9 da manhã às 6 da tarde, o do centro das 10 da manhã às 4 da tarde e o shopping center do meio-dia às 8 da noite. As praças de alimentação, no entanto, vão funcionar do meio-dia às 3 da tarde, ou seja, um início gradativo, né? Os clubes e parques poderão reabrir as atividades desde que seja mantido o distanciamento. Então foram essas algumas das medidas anunciadas hoje pelo prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, e ele voltou a afirmar, né? A fala dele, abre aspas, se não houver colaboração de todos, podemos retornar à curva crescente e se isso acontecer, não me restará outra alternativa do que fechar tudo de novo. Então, vamos agir com cautela neste momento em que o comércio vai ser reaberto, vamos ter cuidado para que para que essa curva, né, não volte a crescer no município de Uberlândia. Sempre eu divulgo para vocês aqui antes das lives os números, antes da entrevista em si, os números da Covid no município de Uberlândia. Nós perdemos então 182 vidas no município de Uberlândia para a Covid. Nós estamos com 94% de ocupação dos leitos de UTI da rede pública municipal. Nós temos também 10.297 casos confirmados e nas últimas 24 horas nós tivemos 272 casos confirmados de Covid. Então, é aquilo que eu sempre falo, que eu sempre chamo a atenção, vamos continuar mantendo os nossos cuidados, usando máscara, higienizando sempre as mãos e tomando todo o cuidado. Não é porque essas medidas foram adotadas que a gente vá sair de casa para eventos, né, para o comércio sem ter necessidade. Então vamos adotar a prudência ainda nesse momento. A nossa convidada já está chegando por aqui, que é a nutricionista Carla Moraes. Eu estava conversando com ela assim, brincando, é claro, né, que ao final dessa live eu ia querer já ter emagrecido 2 quilos, né, gente, mas esse momento de quarentena está sendo difícil, viu? Eu acho que para todo mundo, né? A gente vai comendo, daqui a pouco quando você vê, fora outros fatores também, né, que levam a gente a esse momento de ansiedade, da gente se desdobrar também. Então aguardar a Carla para que a gente possa começar a nossa live. Depois, só lembrando que essa live vai ficar salva no canal do YouTube, vou postar também no Facebook para que outras pessoas também tenham acesso. Vamos ver aqui. Convidando aqui a papo. E vão aí, gente, vão convidando as pessoas para que mais participem. Essa setinha que está aí embaixo vai mandando para os convidados. Olá, Carla, seja muito bem-vinda, muito obrigada por você ter aceito esse convite, fico muito lisonjeada. A Carla, que é de Goiânia, professora com mestrado, com doutorado, e está participando aqui com a gente desta live para falar um pouquinho, né, Carla, sobre esses cuidados que a gente tem que ter para não ganhar peso, sobre essas dietas que surgem a cada dia, né? As dietas, muitas vezes, a gente percebe que até milagrosas, né? Coisa que a gente não consegue perder, ela promete perder, assim, em uma semana. Então, tudo isso a gente vai tentar desmistificar aqui, conversando, é claro, com alguém que fale com propriedade. Vou ler, então, o currículo da Carla.
Olá, Giz, obrigada pela participação. Vamos até o fim, viu? Vamos falar de coisa boa, que é assunto que interessa pra gente, viu? A Carla Moraes é nutricionista, mestre e doutora pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é coordenadora e professora do curso de nutrição do Centro Universitário de Goiânia. Atua com ênfase na área de nutrição personalizada, nutrigenética, doenças cardiovasculares e rotulagem nutricional. Esse último eu não sei o que é e quero que você já comece explicando, Carla. Boa noite mais uma vez. Seja muito bem-vinda e agradeço por você ter aceito esse convite. Boa noite, eu quem agradeço. Eu acho que é sempre bom a gente bater papo de uma maneira mais informal para conscientizar cada vez mais pessoas. Esse último tema, né, que às vezes quem não é da área da saúde, da nutrição, pode não entender, mas todos os dias a gente está envolvido com ele, que é a rotulagem de alimentos. Por exemplo, toda essa garrafinha de água aqui, de água com gás, e aqui nela a gente tem um rótulozinho, né? Então, nada mais é do que aquelas informações que a gente tem na embalagem dos produtos que compramos no supermercado, né, em qualquer que seja o local que comercialize. Então, ela nos dá dicas muito bacanas para que a gente faça escolhas legais. Olha só, Carla, e geralmente quando a gente conversa com o nutricionista, ele fala assim: observe sempre o rótulo do alimento. Mas aí vai eu, Eliane Moreira, olhar esse rótulo e não entende nada. O que eu tenho que ficar mais atenta na hora, então, de escolher um alimento pelo rótulo? Eu sou muito apaixonada por um aplicativo, inclusive ele é gratuito. Ele tem uma versão gratuita e uma versão um pouquinho mais aprimorada, paga para quem é diabético, hipertenso. Mas para a maioria das pessoas, né, que não tem comorbidades, ele é gratuito. Ele chama Desrotulando, Eliane. E Olha só. a Giz Queiroz também, né? Fiquem atentas e baixem no Play Store, né, ou no iOS. Você lê o código de barras, né, do produto e ele vai te dar uma nota. A partir do quê? A partir do quanto que aquela lista de ingredientes tem produtos processados, tem aqueles alimentos tão industrializados, né? Tão modificados que a gente não sabe nem o nome. A gente costuma brincar. Se a avó da gente, né, se a mãe da gente sabe todos aqueles ingredientes que estão naquela embalagem, aquele produto é de confiança. Se de repente você começa a ver uns nomes meio estranhos, você fala, mas peraí, o que é isso? Eu faria na minha casa uma receita dessa? Não faria, porque eu não teria esses ingredientes. Você começa a duvidar e achar que aquele produto ele é muito modificado, ele é muito industrializado e vai ao longo do tempo, né, dos anos, te fazer mal. Então, quanto menos produtos, quanto menos ingredientes tem, e todos eles, se você entende, né, o que está escrito lá, é ponto para aquele produto. E esse aplicativo, Desrotulando, ele, inclusive tem a página no Instagram que eles dão muitas dicas também. Ele vai te dar uma nota de 0 a 100. Então, por exemplo, eu quero comprar um creme de leite para fazer um estrogonofe. Não tem problema fazer estrogonofe. É uma comida gostosa, comer é prazer mesmo. Só que eu não sei qual que é o melhor. Aí você vai no supermercado e lê o código de barras, como eu falei, gratuitamente, e compara 3 marcas de creme de leite. Uma ele vai te dar a nota 70, porque tem muito sódio. O outro ele vai te dar a nota 80, porque tem alguns outros conservantes. E um ele vai te dar a nota 95. Aí é lógico que você vai escolher a nota maior. Com o passar do tempo, você vai acostumando. Mas essa nota 95, muito provavelmente por quê? Porque é basicamente só o soro do leite mesmo, né? Só aquela gordura, aquela manteiga do leite, e não tem aditivos químicos. Então, é uma boa escolha. Dentre todos os cremes de leite, existe um mais saudável. Eu acho que é uma opção muito bacana porque torna o consumidor, o leigo, próximo, né, dos produtos, dos alimentos e desmistifica um pouco nessas dúvidas. Indico para vocês, Gente, depois olha deram uma olhada. só. Que bacana, já começou arrasando, dando uma dica fantástica. Eu já anotei aqui, a hora que você estava falando, eu já estava procurando um lápis aqui, Desrotulando, gente. É o nome, Desrotulando. então, do aplicativo que vai te auxiliar na hora de comprar um produto para ver aquele que é mais saudável, aquele que tem menos produtos que a vovó não utilizaria na receita dela, né? Exatamente. Muito legal, Carla. Olha só, neste período de isolamento social, você tem atendido pacientes que têm ido até o seu consultório preocupados com o ganho de peso? Com certeza. Eu acho que desde o início, né, aquele momento inicial que a gente imaginou que seria o quê? 20 dias, né? Seria um prazo mais curtinho, a gente resolveria todos os problemas de saúde que infelizmente a gente ainda não conseguiu.
né? Que houve uma ansiedade muito grande, Eliane, de fazer uma super compra, lógico, levando em consideração aqueles indivíduos que têm um poder aquisitivo, né? A gente tem uma discrepância social muito grande no Brasil. Mas aquelas pessoas que podiam, que tinham uma renda que permitia, não sei aí em Uberlândia, né? Tem até alguns parentes aí, mas eu acho que é bem o estilo de Goiânia também. Então, quem tem esse poder aquisitivo foi ao supermercado e encheu os carrinhos. Pensou, vou passar 14, 20 dias em casa, então eu tenho que comer bem, eu tenho que passar, né, sem passar necessidade, vontade de nada. Então, já começou aí essa ansiedade, esse exagero pela comida. Aí a comida não pode faltar. E depois foi percebendo que os supermercados continuaram abertos, né? Que não teria esse medo todo de faltar comida. Que bom, né? Mas já começou por aí. Essa questão do ganho de peso. Outra coisa que me chamou muita atenção e que tem aumentado essa procura, né, dos indivíduos que ganharam peso, que aumentaram esse peso corporal, é o fast food, né, o iFood, todas essas facilidades que a gente tem hoje em dia e que na maioria das vezes são de produtos mais ricos em gorduras, em açúcares, em carboidratos simples. Então, esse eu acho que foi um outro fator, mas com certeza o principal fator mesmo é a ansiedade que foi gerada. Né? A gente já vive num mundo com uma ansiedade além do basal, porque um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de estresse é natural, né, do ser humano. Para a gente viver, para a gente ficar esperto, para atravessar uma rua, né, para não ficar, né, o tempo todo apático. Mas essa ansiedade muito exagerada é ela que se torna patológica. E, em muitos casos, o indivíduo ele não sabe interpretar. Ah, eu tô com medo, tô com angústia, tô com medo de perder um ente querido, tô há muito tempo sem ver um parente que eu gosto, ou eu trabalho na área da saúde, tô com medo o tempo todo. Por vários motivos. Essa ansiedade, o indivíduo, às vezes, ele não sabe dizer se ele está com fome ou se ele quer apenas extravasar, né? Esse medo, essa angústia com a comida. Então, essa ansiedade, com certeza, é a principal, né, que tem levado as pessoas a esse ganho de peso. Por quê? Eu começo a ficar angustiada, o que eu penso? Estou dentro de casa, ainda mais os indivíduos têm ficado dentro de casa. Eu abro a geladeira, e se eu tenho só opções mais ruins, opções que não vão me dar saciedade, né, e que eu vou ficar beliscando o tempo inteiro, eu vou para a televisão. Aí eu pego uma bolacha, eu pego um pacote de pipoca, de micro-ondas, e tranquilamente eu como ele inteiro. Por quê? Eu não estou nem dando tempo, né, para minha cabeça, para o meu cérebro entender que eu já estou saciada. Então, com certeza, essa ansiedade, essa dificuldade da gente conhecer o próprio corpo e as emoções e dar nome às emoções, né? Às vezes eu estou com ansiedade, mas eu não sei. A menos que ela fique tão patológica ao ponto que a gente precise, né, buscar um apoio médico, né, um psiquiatra, um psicólogo, normalmente o que a gente faz? A gente muda ela de nome. Então, um indivíduo ele vai ficar compulsivo por limpeza, por limpar a casa o dia inteiro. O outro vai ficar compulsivo por comida, por bebida, né? O consumo de bebida alcoólica tem aumentado também, né? Eu acredito que lá Sim, aí também sim, na cidade de sim. vocês, né? Inclusive, eu fiz uma entrevista semana passada com a gerente do atendimento. Ela tem aqui na Universidade Federal de Berlândia tem um programa que chama Oficina da Vida, né? Que atende essas pessoas que fazem algum tipo de uso de substância, pode, lícito ou ilícito, ou álcool, drogas, né? E ela falou que de fato aumentou muito o uso de álcools, né, principalmente pelo uso de aplicativos, que facilitou, como você colocou, né? E outra coisa que eu percebo também, Carla, é que as pessoas estão despejando no alimento aquela necessidade, já que eu não vou sair, então o meu prazer aqui vai ser a comida, né? E a comida, então, tem substituído esses prazeres que ele teria, por exemplo, ao dar um passeio, né? Ao ir para a casa de um amigo, por exemplo. Eu percebo isso também. Carla, você diria que alimentos são os vilões para quem deseja perder peso? Eliane, eu não gosto de tratar um alimento como vilão, porque ele Hum, sozinho, ele não faz nada, né? O alimento, ele jamais será um vilão. Ah, um brigadeiro, Carla, um açúcar. Não, ele sozinho jamais será vilão. Então, assim, é lógico, a gente tem que evitar alguns excessos, com certeza, eu entendi sua pergunta, né? Quando você uhum, falou o sim, seguinte, porém, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão fica fácil demais. Ah, é só eu evitar então o chocolate, evitar o açúcar, evitar a gordura, evitar a fritura, que tá tudo ok? Não, é eu começar a entender qual que é a minha relação com a comida, o tempo que eu demando para apreciar uma comida, a atenção que eu dou para a comida,
né? Se eu estou de fato dedicada e decidida a mudar aquela alimentação, aquele ritmo, a cuidar, né? A dedicar um tempo maior para me alimentar melhor. Mas eu entendi sua pergunta nesse sentido, né? Eu não gosto de colocar alimento bom ou ruim, porque todos podem ser bons em algum momento. É, mas como eu, né, eu dei ênfase, o fast food, os embutidos, os enlatados, né, os congelados que você já compra e já coloca no micro-ondas ou no forno e ele já está pronto. Então, esses, em geral, são os mais perigosos. Bebidas, mesmo que não as bebidas alcoólicas, Eliane, os sucos mesmo, né, e refrigerantes. Por quê? Porque, em geral, as pessoas elas têm sido muito enganadas. Ah, açúcar é natural, eu comprei o de caixinha que falava que vinha 5 cachos de uva. Ok, mas, em geral, eles estão com adição de açúcar, ainda que de outra fruta, da maçã. Não sei se você já reparou alguns suquinhos de caixinha, adoçado com suco de maçã, ou suco misto de uva e maçã. Tem Sim. tanto de açúcar de uma vez no nosso sangue, e isso faz muito mal, né? Então, esse é, digamos assim, um alimento que seria um vilãozinho, né? Porque a gente pensa que ele é muito bonzinho, é suco natural, melhor do que o refrigerante. Mas não, ele também tem um excesso de açúcar. Que denominação é correta? Emagrecer, perder peso, perder medida? Porque muitas vezes a gente vai, olha, você não deve falar que perdeu peso, porque senão você ganha de volta. A gente já fica até assim. O que que eu falo? O que que eu coloco? O que que é correto, Carla? A gente fica com medo, né, de achar ele de volta, né? Então, assim, a gente não pode perder, porque quando a gente perde, a gente acha mesmo. Então, de uma maneira leiga mesmo, Eliane, eu não fico preocupada com essas denominações, não. Porque eu, assim, eu acredito na dieta, no plano alimentar, é importante, mas eu acredito muito mais quando a gente reconecta e reencontra com a alimentação, né? Vê sentido na alimentação, vê o corpo respondendo e se sentindo bem. Então, se você estava com excesso de peso que estava prejudicando sua saúde, e você perdeu, reduziu, diminuiu, tudo bem falar perder peso. A gente fica com esse medinho de falar perder porque a gente fica com medo de achar, né? Mas geralmente a gente gosta mais de falar, né? Se for pensar numa linguagem mais científica, reduzir, né, o peso. Ah, eu tive uma redução de peso. Mas aí quando eu falo isso, eu abro margem para um monte de coisa. Eu reduzi só gordura corporal ou eu reduzi massa magra, né, que é o músculo. Em geral, quando a gente começa a perder peso, a gente perde um pouquinho também. O corpo ele não é uma máquina tão precisa que eu desligo o músculo e falo, fica quietinho, que agora eu vou perder só a gordura. O metabolismo acontece tudo ao mesmo tempo. Então, geralmente, a gente fala reduzir mesmo. Ah, eu reduzi, né? Eu diminuí meu peso corporal, ou, né, especificamente, eu diminuí minha gordura corporal, aumentei minha massa magra, minha massa de músculo. O ideal é falar reduzir mesmo. E você falou também de reduzir medidas, né? Que a medida ela é bacana, porque às vezes eu tenho uma calça que eu não usava há um tempão. Ela me ajuda a perceber, eu perdi medida de circunferência abdominal, essa calça está fechando. Então, reduzir medidas também é um termo correto, tá bom? A gente percebe no decorrer do tempo, eu lembro que tinha a tal da dieta da sopa, que acho que era a dieta da sopa. Minha mãe fazia, minha mãe está até aqui nos acompanhando, ficava assim, um dia inteiro. Eu também entrava na dela, né? Porque a gente sempre quer emagrecer, nunca está satisfeito, de tomar só líquido, né? De tomar só fazer ingestão de coisas líquidas. Depois teve, a gente vai mudando, né? Tem a tal da dieta low carb, que é você evitar o uso de carboidrato, muita gente aderindo a essa dieta e muitas vezes comendo só a questão da proteína, alguns falam até carne e mato, né, que seria vegetais e folhas e carne. Também tem a questão da dieta da lua, então são muitas as dietas que a gente ouve falar. Essas dietas, elas trazem benefícios? Elas são benéficas? Olha, eu acho que a gente tem que ter muita cautela ao falar de dietas prontas, né? Porque, em geral, elas não são sustentáveis, né? Elas preconizam uma redução de calorias muito grande, em geral, muito severa, né? Igual é o caso da dieta da sopa que você falou. Ah, tem dieta de tudo quanto é jeito, de lua, né? Tem vários tipos, né? E, em geral, elas se baseiam numa restrição calórica muito grande e num outro ponto, igual você falou da dieta da sopa, e delas já vieram várias outras, porque vem na moda, né? Vem na crista da onda,
essas que são baseadas, tem a dieta detox baseada em sopa e suco também hoje em dia. O que que acontece? Ela, a saciedade promovida por tomar um líquido é muito menor do que um sólido. Então, se, por exemplo, eu estou com fome, né? Eu tomo um copo de água, é uma estratégia muito boa, porque se eu não sei se é fome ou vontade de comer, pelo menos, né, eu dou uma. Eu tenho uma certeza, né? Se passou com esse copo de água, ok. Mas se eu tô com fome e continuo tomando só líquido, rapidamente essa fome volta, né? Porque a saciedade, meu cérebro, ele não entende tão bem essa saciedade relacionada ao alimento líquido. Ainda que seja um alimento líquido rico em calorias, é o caso do refrigerante, né, do suco, como a gente falou. Então, o ideal mesmo é a gente ter essa mistura, alimentos líquidos, alimentos pastosos, mas alimentos sólidos também. Tanto que o ato de eu mastigar uma salada, mastigar bem uma fruta, por isso que a gente fala que a gente prefere a fruta do que o próprio suco dela, ela vai me dando saciedade, porque é um alimento sólido e eu faço o ato de mastigar. Então, essa dieta da sopa, essas dietas detox baseadas em sopa e suco, né, em caldos e sucos, já cai por terra por isso. Porque ela não me dá a saciedade promovida pela mastigação e pela plenitude que meu estômago cheio de comidinha sólida me traria. Né? A banalização de outras dietas também, é o caso da low carb, da cetogênica, é muito ruim. Por quê? Porque uma pessoa seguiu, aí você passa o seu plano para ela, ou catou da internet mesmo, pegou lá da internet de um site, sem confiança, e foi seguir. Ela é ruim por quê? Porque em alguns casos, né, o nutricionista, ele pode usar essa ferramenta, mas desde que seja embasada, seja no indivíduo que vai ter benefícios. O que eu quero dizer? Pode ser que você, Eliane, a vida inteira teve, entre aspas, problema com carboidrato. Exagerou um pouquinho no carboidrato, uma festinha no final de semana, você já vê que o peso aumenta muito. Muito provavelmente, você metaboliza lentamente esse carboidrato. Você seria uma pessoa que se beneficiaria com uma dieta com menos carboidrato? Sim. Só porque tudo entra dentro do bom senso. Será que eu preciso chamar ela de low carb? É uma dieta com menos carboidrato do que eu, Carla, que metabolizo muito bem carboidrato. Agora, eu posso diminuir um pouquinho só. Né? Na nutrição, a gente tem algumas recomendações que são antigas e muito confiáveis. Então, vamos colocar de 40% até 60%, né, da energia da minha dieta pode vir de carboidrato. Você pode usar 40%, eu posso usar 60%. E tá tudo bem, são as nossas diferenças. Eu posso chamar a sua dieta de low carb? Posso. Mas será que por modismo, será que é bom? Né? Não cai no descrédito? Às vezes, algumas doenças neurológicas, né, a própria esclerose, o autismo, dentre outros, algumas doenças autoimunes, a gente tem começado a pesquisar quais os benefícios de uma dieta cetogênica, né, que é uma dieta com bem menos carboidrato e mais proteína e gordura boa. Então, para você ver, uma dieta que caiu no gosto popular, né, para querer emagrecer rápido, tudo, de repente tem um benefício, né, tem um uso clínico bacana, né? Está sendo investigado para tratamento coadjuvante de doenças, para ajudar no tratamento das doenças, junto com as medicações. Então, por isso que eu não gosto de generalizar. Mas essas dietas que a gente vê nas capinhas de revista, nesses blogs, essas blogueiras que não são formadas em nutrição, né, nutrologia, qualquer outra área afim, tem que tomar cuidado. Porque, em geral, são milagres, né, promessas que não vai ter a longo prazo. Você perde um peso, aí você consegue entrar no vestido do casamento, que você ia ser madrinha na semana que vem. Depois, de repente, aquele desejo de ir num rodízio. Você não aprendeu a comer, você não aprendeu a controlar seu paladar, o tempo de mastigação, o prazer de comer. Você vai voltar a comer demasiadamente e ganhar mais peso. Porque já entra o efeito sanfona. Não sei se você quer que eu fale agora dele ou depois, em algum outro momento. Podemos falar, Tá? já que, claro, porque se eu estou mal educado, é claro que eu vou ter o efeito sanfona, não é? Com certeza. Por quê? Porque se eu faço uma restrição calórica, Eu tô, tomando uma eu aguinha, né, tô, para eu hidratar. tô, eu tô rindo aqui da Ana Débora. Ana Débora é uma amiga minha de Salvador que ela tá falando assim: estou precisando emagrecer urgente. A formatura do filho é no começo de dezembro. Ana Deb, somos duas. Não, vamos tranquilas, porque tudo que a gente faz gradual, a gente sobe degrauzinho por degrauzinho, a gente consegue um resultado bacana e para sempre. Se a gente quer subir de uma vez, a gente corre risco de cair. Então vamos devagarzinho, a gente te ajuda nessa.
Então, o que é esse efeito sanfona, né? Que a maioria das pessoas sofre. Se eu faço uma dieta muito restritiva, igual você brincou da dieta da sopa, né? De repente, eu passei de um consumo de 2.500, 3.000 calorias para 1.200 calorias. O que o meu organismo, né, de uma maneira bem leiga, a grosso modo, entende? Olha, agora a Carla está comendo muito pouco, vamos guardar? Tudo que vier a gente vai guardar e vai passar a trabalhar bem devagarzinho. Vai ser um motor de um carro que está, né, utilizando o mínimo da potência dele, porque se antes ela me dava 3.000 calorias, agora de repente 1.000 calorias. Como assim? Eu preciso proteger a minha vida. Vamos pensar lá no tempo das cavernas. Eu não sei quando eu vou ter fome, quando eu vou ter comida de novo, e meu metabolismo cai. Se antes, mesmo deitadinha, né, meu metabolismo basal para manter meu corpo funcionando era 1.500, de repente com essa dieta muito restritiva, ele cai para 1.000. Eu não vou ficar o resto da vida comendo 1.500 calorias, correto? O que vai acontecer? Quando eu voltar a comer o que eu comia antes, eu vou engordar. Por quê? Parada, se eu não estiver fazendo exercício, né, me exercitando muito, eu estou gastando até menos do que eu deveria. Então, o metabolismo fica preguiçoso. E, em geral, os indivíduos que entram nessas dietas muito restritivas, né? Eu tinha uma professora da época da graduação, ela falava mirabolantes, dietas mirabolantes. Não vai ter paciência, né? E dedicação para entrar num protocolo de exercício físico, seja uma caminhada, uma natação, um exercício em casa, um pilates, né? Subir e descer a escada do prédio. Então, em geral, elas querem milagre. Aí, quando passou aquele milagre, ela conseguiu aquela perda de peso rápida, voltou para a rotina, para a realidade, ganhou até mesmo o dobro ou o triplo daquele peso. Aí o que ela fica? Frustrada. Aí o que ela faz? Entra naquele ciclo da ansiedade, da compulsão. Aí que mora o perigo. Então, se eu entendo que é um processo que eu construí durante longos anos da minha vida, eu tenho que entender também que para desconstruir ele, para fazer as pazes mesmo com a comida, ficar de bem com a comida, entender que ela só quer me trazer benefícios, se eu souber escolher, né, me dedicar a ela, eu tenho que entender que eu dependo, né, de um tempo maior. Então, isso é normal. Só porque a gente quer o quê? A gente quer o imediato, né? A gente quer a receita da blogueirinha que acabou de ter um bebê e de repente já está magrinha. Será que ela, quando saiu do parto, ela já não foi direto para uma lipo? Não, né? Será que ela não fez uma super restrição calórica durante a gestação? Também. Então, assim, não nos comparemos a esses modelos, né? Porque, em geral, são realmente milagres, né? Que normalmente numa vida comum, né? Nós mortais não vamos passar por isso. Olha só, um momentinho aqui de beijo. Beijo para Frinéia Chaves, minha amiga jornalista da Bandeirantes, TV Bandeirantes, está nos acompanhando aqui. Saudades também, Frinéia. Beijo para Lana, Lana Show, a minha amiga lá do Espírito Santo, está nos acompanhando aqui. O filho também forma no final do ano, mas a Lana, ela já é assim, a pessoa extremamente fit, né? Faz muita atividade, magérrima, linda. Então a Lana não está precisando, não, viu, Lana? Deixa para nós aqui. Troca Beijo. receita, aproveita Luiz, ela para trocar Jo- receitinhas. Luiz Otávio Petri, jornalista também nos acompanhando aqui. VPS Engenharia entrou. Ana Débora, já falei, né? Cássia. Ana Maria, minha amiga lá do Rio Grande do Norte, que legal. Larissa. Renata, minha amiga que está morando. Eu acho que aqui não, a Renata Silva. Eu acho que é Eu amiga acho que da. é uma aluna minha. Eu acho que é Ah, uma aluninha legal. minha. Olha só, eu acho que você vai ter que fazer muito atendimento online depois, viu, Carla? Você está fazendo Que atendimento coisa online com boa. esse público Sim, todo aí, ó. que bom. Estou à disposição. Olha só, essas dietas restritivas que a gente falou agora há pouco, a questão da dieta cetogênica, a dieta low carb, que você falou que determinadas pesquisas já apontam que elas são boas para determinadas patologias, elas podem trazer, se não indicadas, e se eu seguir, por exemplo, uma capinha de revista, algum problema para o meu organismo? Sim, com certeza. É um tópico muito importante que você está tocando, porque a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Estamos lidando com saúde. A gente pensa, dieta, né? O que tem a ver? Não estou tomando remédio. Talvez é tão prejudicial quanto se eu estivesse tomando algum remédio. Por quê? Alguns indivíduos, como eu brinquei com você, né? Pode ser que você não se dê bem com carboidrato e eu me dê um pouco melhor. Tem um metabolismo, Eliane, um pouco mais lento para metabolizar carboidratos e outros um pouco mais rápido. Já imaginou se eu que tenho um metabolismo rápido, metabolismo quebro rápido, né, o meu carboidrato, queima e vira energia.
vou fazer um exercício em jejum, né, que vai ser um tema também, né, que a gente vai conversar do jejum, ou baseado numa dieta low carb, com pouquíssimo carboidrato. E a gente pensa em carboidrato, né, pensa só na farinha, no açúcar, mas tem carboidrato em vários locais, nas frutas, nas hortaliças, basicamente tudo que a gente come. Mas se de repente eu vou fazer um treino ou em jejum completo, ou eu restringo muito esse meu carboidrato. E aí? É um risco. Eu posso ter uma hipoglicemia, né? Principalmente indivíduos que já têm uma glicemia que tende para ser um pouquinho mais baixa, né? Que é o açúcar do sangue, né? Em alguns casos mais severos, e sobretudo do jejum também, tem indivíduos que passam mal, entram mesmo em coma, né? Geram convulsão e coma. Então, é uma coisa grave, é uma situação grave. Não é uma brincadeirinha, ah, não, deixa eu tentar, tal pessoa emagreceu, foi bacana. Não. Fora que, dependendo da dieta que eu estou seguindo pronta, pode ser que eu restrinja muito o meu metabolismo basal. Aí, quando eu sair dessa low carb, o que, que eu faço? Ganho peso de novo, porque meu metabolismo vai estar lá embaixo, bem preguiçoso. Então, é perigoso sim. Outra coisa, a gente está vivendo nesse momento de mais ansiedade, de mais angústia, mais preocupação. Oi, Fernanda, outra aluninha minha da graduação, bem-vinda. A gente, com menos carboidrato, em geral, Eliane, a gente fica mais mal-humorado, principalmente no início da dieta low carb, né? Ou cetogênica, qualquer dieta que restrinja carboidratos, ou o próprio jejum, gera mau humor, tá? Porque, em geral, essa oferta mais rápida, mais disponível, né? Essa entrega mais rápida de carboidrato mantém o nosso humor mais controladinho, né? Mais estável durante o dia inteiro. Meu organismo entende o quê? Tem suprimento o tempo inteiro. Então, meus hormônios, né, do bem-estar, do prazer, né, estão legais. De repente, quem já ouviu falar? Tem gente que fica com fome e vira uma arara, né? Então, muito Sim. provavelmente é aquele indivíduo, não é? Que precisa de metabolismo de carboidratos o tempo todo. Pode ser que tem gente que fala, não, eu fico o dia inteiro sem comer, não muda o meu humor. É aquele indivíduo que tem um metabolismo que consegue quebrar bem gorduras, as suas reservas. Então, pode ser que para ele não faça tanta falta aquele carboidrato. Eu posso realmente diminuir o carboidrato. Então, tá vendo a Sim. importância da individualidade, do nutricionista conhecer essas particularidades do seu metabolismo para que eu faça de verdade o melhor protocolo. Porque do contrário, eu posso ter muitos malefícios. Como eu falei, convulsão, até mesmo coma, né? E mau humor. E a gente não quer ficar de mau humor de jeito nenhum. Com certeza. A minha filha, ela fala que quando ela está com fome, ela fica mal-humorada, ela fica nervosa. Quando eu não, no período da manhã principalmente, se eu não comer algo, e não adianta fruta, viu? Eu não sei, ainda não encontrei o alimento que eu tenho que comer, mas eu fico com mal-estar. Eu já fiz vários exames, não apontou nada, eu não sei o que é. Eu vou desfalecendo, é uma coisa assim muito interessante. Não sei se é hipoglicemia, não sei se os exames não me ajudaram a localizar. E realmente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes a dieta que é bom para uma, como você falou, não é boa para o outro, né? O seu perfil é um, o meu é outro, por isso a importância de ter esse acompanhamento de um nutricionista, né, Carla, para poder Com a gente ter esse certeza. cuidado, né? Sobre o jejum intermitente, que é algo que as pessoas estão fazendo muito ultimamente, de fato funciona? Então, antes dele, eu já vou falar dessa observação que você falou, de precisar comer, né, cedinho. Aí eu já puxo para o jejum intermitente, porque tem até um pouquinho a ver. A Ah, gente tem o ciclo circadiano, né? A gente tem a nossa rotina, o nosso reloginho biológico. E ele é diferente para cada indivíduo. Vai depender do tanto de sono que eu durmo, né? Vai depender desde a época da barriguinha da minha mãe, né? O que que a minha mãe comeu, o que que a minha avó e bisavó comeu enquanto estavam gestantes e foi passando essa informação genética para a gente. Olha que interessante. Então, muito provavelmente o seu ritmo biológico faz uma depressão maior de gasto de energia no decorrer da noite, né? E você começa com alguns hormônios no início da manhã, o cortisol, né? Alguns hormônios que demandam um pouco mais de energia. Então, é natural para você sentir hum, fome pela manhã. Há indivíduos que não conseguem, né? Tem que esperar pelo menos uma horinha para comer de manhã, porque senão sente mal-estar, enjoo. Também é o padrão de hormônio deles, às vezes o ritmo do sono, né? Toda essa história desde a época da gestação. Então, é natural isso, tá? É realmente uma individualidade. E é interessante a gente achar um alimento ideal, uma combinação ideal. Tem gente que não se dá bem com líquido de manhã, tem gente que só dá conta com sólido, porque senão gera
náusea, né, vômito. Então, indo para o jejum, a mesma coisa, individualidade biológica. Eu venho de família, assim, que, pelo menos meu pai, né, na infância, tios e avós, bisavós, foram todos criados em roça, fazenda, depois que vieram para a cidade, de Minas, inclusive, né? É. Chama Matutina e Tiros, não sei se você conhece, duas cidadezinhas bem pequenininhas, perto de Patos de Minas. Então, assim, era muito comum para eles, em alguns dias, ficarem sem se alimentar. Às vezes, pela pobreza mesmo, eram pessoas muito pobres, ou às vezes só levavam uma marmitinha e tinha que escolher, né? De ser só almoçar, quando terminasse lá a colheita, ou se ia buscar um gado longe, alguma coisa, ia almoçar uma única vez. Então, a própria biologia, né? Eu costumo brincar que é um carimbo, um imprinting genético, a historinha que ele foi contando para as células dele, é muito comum ele ficar sem comer. Então, o metabolismo dele se beneficiou desse jejum. Foi um jejum imposto, não foi porque ele queria, que eles queriam. É porque eles realmente não tinham nessa disponibilidade de comida o tempo todo. Então, para eles, é natural, né? Para esse tipo de pessoa que teve essa rotina, essa criação, é natural. Meu pai, por exemplo, né? Hoje é caminhoneiro, né? E mexe com fazenda, é as duas paixões da vida dele até hoje. Depois, já mais velho, ainda continua. Ele é capaz de ficar, toma um café, toma um copo de leite e fica até de noite sem comer. E tá tudo bem para ele. Tem indivíduos que entram no jejum intermitente, Eliane, e começam a estimular essa quebra, né? Sai do glicogênico, sai do metabolismo do carboidrato e vai para o metabolismo da gordura. Então, consegue mobilizar, porque tem muitas enzimas, é a integridade dele, bioquímica dele, e consegue quebrar as gorduras. Aí ele começa a emagrecer, porque ele começa a usar reservas, né, do corpo dele. Aí, tanto que tem alguns indivíduos que estão nesse jejum intermitente, tem vários padrões, de 12 em 12 horas, 18 horas, 24 horas, né, do tempo sem comer, sem se alimentar. Você repara que até o cheiro do hálito dele, né, às vezes fica um cheiro meio de cetona, né, de acetona. O que é isso? Ele começa a fazer cetose, né? Ele começa a produzir corpos cetônicos com a quebra dessa gordura. É um dos indicativos. Em algumas pessoas, essas substâncias podem se acumular e serem prejudiciais. Em outras, não. Ele se adaptou bem a quebrar a reserva de gordura dele, né? A encontrar reserva já que o carboidrato dele acabou. Então, vai ter gente que vai se dar bem, que no iníciozinho vai ter dor de cabeça por conta da fome, por conta da quebra, né, da falta do carboidrato. Ok. Vai ter gente que não vai se dar bem de jeito nenhum. Né? Nos 2, 3 primeiros dias já vai ter muito efeito colateral, né? Muita fadiga, muito mal-estar, lentidão, confusão mental. Tá indo trabalhar e de repente é um contador, já pensou? Né? Ou qualquer outra profissão que precisa de uma agilidade, de um raciocínio. Um jornalista, por exemplo, e começa a Uhum. confundir a notícia. Então, assim, vai ter indivíduo que vai se beneficiar com o jejum, inclusive indivíduos que têm um controle da glicemia melhor, né? Quem é diabético, pré-diabetes, sim, pode ter, mas vai depender. É igual a história da low carb que eu te falei. Vai depender se ele tem um metabolismo que tem enzimas, isso é engenhidade genética, não adianta eu nascer com ela, que quebra bem essa gordura que está armazenada no meu corpo. Como descobrir isso? Tentativa e erro, né? O nutricionista vai conversando no decorrer dos anos, ou alguns exames. A gente tem os exames genéticos hoje em dia, nutrigenéticos, que eles vão me direcionar, né? Vai atalhar, já vai me direcionar qual que é o meu tipo de metabolismo. Ele dá mais certo com proteína, com gordura ou com carboidrato. Aí eu já dou uma dieta certeira. É uma opção. Por isso que eu gosto tanto da nutrição personalizada. Mas, como nem todo mundo pode pagar pelo exame, né? A gente consegue sim também bons resultados tendo uma boa conversa na consulta, né? E direcionando. E se não der certo esse protocolo, tudo bem. A gente não precisa se encaixar na dieta. Só porque deu certo para você tem que dar certo para Fernanda? Nem sempre. A gente vai encontrar o padrão alimentar melhor. E o ideal, no final de tudo, é que a gente nem precise de dieta, que a gente se conheça tanto o nosso corpo, que a gente entenda quando a gente já ficou saciado. Hoje eu tô com desejo, com uma vontadezinha de comer uma sobremesa especial. Ok, eu vou saber respeitar os limites. Então, o ideal é quando a gente chegar nesse tipo de autocontrole. Por quê? Porque eu não quero ficar o resto da vida fazendo uma dieta, né? Seguindo um protocolo, seguindo uma anotação. É só um norte, uma orientação, para que depois eu me torne, né, proativa e autodidata em relação à minha alimentação. Que é o que a gente quer, na verdade, né?
Com certeza. Olha só o comentário da Flávia. Flávia, eu sou capaz de almoçar pela manhã. A Fernanda, e eu acordo mortinha de fome. Pois é, gente, cada um, como a professora colocou, cada um tem um perfil, né? Tem uma forma, né, de se alimentar, de sentir fome. Mitos e verdades, então, sobre as dietas milagrosas, professora, e aí? Você quer começar com alguma em específico? Então, você já falou da questão da cetogênica, né? Da low carb. Mas e aí? Se eu tenho mitos e se eu tenho verdades, qual que seria essa dieta assim ideal? Eu já estou A ficando verdade, assustada. Eu já estou ficando assustada com as dietas, então não vou fazer mais nenhuma. a verdade é que não existe dieta ideal. Porque, como eu falei, a gente tem uma possibilidade de trabalhar com tantas particularidades. Por exemplo, eu posso colocar para você, Eliane, 30% de proteína, porque a partir da minha investigação, eu percebi que é isso que vai te fazer bem no seu organismo. Já para Fernanda, pode ser que eu coloque 15% de proteína na dieta dela. Já para o João Vitor, pode ser que eu entre nos 20%. Pode ser que para o seu carboidrato, já que você não metaboliza tão bem, eu vou entrar com 35, 40% de carboidrato. Já para ele que treina muito, né, faz competição, maratona, eu vou entrar com 60% de carboidrato para ele. Então, por isso que eu não gosto de dar nomes para dietas, tá? Hum. Mitos e verdades em geral de dietas. Não existe dieta milagrosa, né? Ou seja, não vai ter uma dieta que vai resolver a sua situação para o resto da vida. Não vai existir. Com o passar do tempo, o nosso organismo ele se adapta, ainda mais se é um indivíduo que precisa ter uma redução de peso grande, uma redução de gordura corporal grande, a longo prazo, eu tenho que ir fazendo novas estratégias. No início pode ser que eu reduza um pouquinho o carboidrato, depois eu aumento a proteína para dar mais saciedade e estimular a quebra de gordura. Pode ser que depois eu entre com gorduras boas. O que são essas gorduras boas, né? São as castanhas, o azeite de oliva, o abacate, né? A gente tem várias opções de gorduras bacanas, os peixes. Então, assim, não existe de fato uma dieta ideal. O que é o perigo, né? Os mitos, né? E os principais perigos das dietas. A questão que a gente falou da restrição, restrições muito severas, que depois vem o efeito rebote, o efeito sanfona, que é até pior, né? Outros mitos, vamos dizer assim, de dieta. Ah, quanto mais fome eu passar, melhor. Não, não é verdade. Eu posso sim fazer uma dieta. Eu não gosto muito de dieta, você já ouviu falar. Você percebeu, né? Que eu não gosto desse termo Sim, dieta, né? sim. Gosto de fazer porque ela dá muito medo, né? A gente já cresceu com medo de dieta, né? Que a gente tem que fazer dieta para ficar bonito, para emagrecer. A dieta, né? No caso, o plano alimentar, essa reeducação alimentar, ela não precisa te dar fome. Lógico, se eu quero reduzir um pouquinho meu peso, eu preciso por uma questão de saúde, ou até mesmo estética, não vamos julgar as pessoas que querem perder um pouco de peso, reduzir por conta da estética, tudo bem. Mas é possível dar saciedade nessa dieta. O aumento do consumo de água me ajuda, né? Os alimentos sólidos, como eu falei. Alguns chás também contribuem para essa redução, né? Alguns fitoterápicos, que são plantas que a gente pode lançar mão, pode reduzir o desejo por doce. O uso de proteína na dieta, né? E eu não falo só da proteína que a gente compra no pacotinho, whey protein, não, no potinho não. Proteínas em geral, a carne, o ovo, o leite, o queijo, já me dão mais saciedade. Eu posso fazer várias combinações nas principais refeições que vão me dar saciedade. As castanhas, em geral, também me dão saciedade. Então, uma boa dieta não precisa passar fome, isso é um mito, tá? Ah, eu estou fazendo um bom plano alimentar, um bom acompanhamento, estou passando fome pra caramba. Mas tudo bem, é assim que eu vou emagrecer. Não. Teve até uma blogueira famosa, aquela que participou daqui mora aqui em Goiás, inclusive, do Big Brother, a Rafa Kalimann. Não sei se você viu essa publicação dela. Não, Ela, não fui na vi. minha nutricionista, acho que tem umas 2 semanas, tem um tempinho. Fui na minha nutricionista, porque deu muita ênfase entre as nutricionistas, várias colegas minhas repostaram. E ela cortou o pão, cortou o glúten, cortou a lactose, cortou o açúcar, cortou a bebida alcoólica. Não posso mais tomar minha tacinha de vinho à noite. O que mais que vou comer? Ela só não cortou minha fome, que está imensa. Então, assim, deu muita repercussão, porque, em primeiro lugar, né? Você sabe quem que é ela? Ela ficou bem Não, famosa, bem não, conhecida. não, não Depois de dar uma conheço. Eu não pesquisada. assisti. Eu também não assisti, não, mas acaba que o pessoal vai compartilhando, né? Chama Rafa Kalimann. É uma influencer, né? Que eles falam hoje em dia, essa profissão, influencer.
sim. O corpo dela em si, você nota que ela não precisa perder peso, controlar o peso, reduzir o peso corporal. Então, ela que tem 10 milhões, 11 milhões de seguidores, ela posta uma coisa dessa, o que que os seguidores vão entender? Ah, então eu tenho que passar fome, né? Se a Rafa Kalimann, uma blogueira famosa, né, de 10 milhões de seguidores, tá passando fome para ficar com um corpo bonito, eu também tenho que passar. Então, assim, uma das críticas maiores foram essas, né? Será que esse tipo de dieta muito restritiva faz bem, né? E influenciar tantas pessoas assim, né? Faz bem. Tirou todos os prazeres da vida da menina. Será que é isso mesmo? Né? Fazer um plano alimentar, fazer uma dieta que dá certo? Não, em primeiro lugar, porque ela não estava precisando de uma restrição tão grande. Em segundo lugar, quando a gente fala, né? Lembrei de outros mitos e verdades de dieta. Ah, lactose engorda, né? O açúcar do leite engorda, faz mal, alguma coisa? Não necessariamente. Se eu não tenho intolerância à lactose, que é eu tomar um copo de leite, ou até mesmo um iogurte, e passar mal, dar flatulência, meu estômago incha, vou direto para o banheiro com diarreia, provavelmente eu não tenho intolerância à lactose. Se eu tolero bem, me dou bem com leite, sempre me dei bem, ok, posso continuar tomando leite. Se eu tenho alergia à proteína do leite de vaca, né? Aquele indivíduo, ainda mais geralmente começa na infância, qualquer coisa que tenha leite de vaca me gera quadro de alergia, também não posso com leite. É porque realmente é uma doença e faz mal. Glúten, né? Mito e verdade. Ah, a dieta sem glúten seca a barriga. Glúten, na verdade, é uma proteína que está principalmente no trigo, né? E o que que acontece? O que que a gente hoje em dia faz? Vai na padaria, compra pão, compra rosca, compra só um monte de quitanda, bolo e tudo mais, só com farinha branca. Aquela farinha que foi tão processada que ficou só aquele pozinho branco, perdeu as fibras, né, que ajudariam o nosso intestino, perdeu os nutrientes quase todos, ficou só açúcar mesmo para o nosso sangue. E a gente começou a basear a nossa alimentação, não só o café da manhã, mas vários lanches, macarrão, muita coisa com muita farinha de trigo. Então, esse glúten, na verdade, não é o vilão. Na verdade, quem é o vilão é a gente estar comendo muita farinha branca, muito açúcar branco. E sem muita vitamina, sem muita fruta, sem muita hortaliça. Aí eu vou na dieta sem glúten. Ah, cortei o trigo e emagreci. Mas é claro, eu parei de comer 3 pães de manhã, eu parei de comer uma pratada de macarrão, de nhoque, disso, daquilo, emagreci mesmo. Então, esse outro mito, né, da dieta sem glúten. Quem tem que cortar o glúten mesmo é só um indivíduo que tem doença celíaca. Provavelmente, quem repara rótulo de alimentos já viu que em alguns rótulos tem escrito o seguinte: contém ou não contém glúten. É para aquele indivíduo que de fato tem a doença, que quando ele encontra aquela proteína, o intestino dele inflama. A maioria das pessoas não tem, só 3% da população do mundo que tem. Então, a gente não tem problema com glúten, a menos que eu tenha o diagnóstico. Do contrário, podem comer o pãozinho de vocês, dando preferência para uma quantidade menor, né? E associando com frutas, hortaliças na alimentação, né? Com uma alimentação equilibrada. O que não pode é o excesso, né, desses alimentos. Existem, existem alimentos que inflamam? Eu já ouvi falar isso, que inflamam o corpo e fazem, por exemplo, você ficar com o abdômen estendido. Eu já ouvi isso. Sim. Aí vai depender de como você reage a ele, né? Qual é a sua intolerância a determinado alimento. Exemplo, tem indivíduos que têm uma intolerância para digerir feijão, lentilha, leguminosas em geral, grão de bico, dentre outros. Deixar, deixar o feijão, a lentilha, a soja, o grão de bico de molho e trocar aquela água ajuda um pouquinho a você distender um pouco menos aquele abdômen. É ideal, então, você deixar de um dia para o outro de molho, né? E depois trocar aquela água. Mas tem gente que, mesmo assim, continua com o abdômen distendido. Não metaboliza muito bem aquele carboidrato das leguminosas, né? Do feijão e dos demais. Outra coisa, tem gente que não se dá bem com couve, brócolis, couve-flor, porque ele fermenta muito, né? Tem os compostos sulfurados, tem o cheiro característico deles, né? Então, tem que dar uma maneirada mesmo. Uma opção, no caso da couve, por exemplo, é fazer ela refogada, diminui um pouco. Leite, indivíduo que tem intolerância à lactose e ainda não descobriu, pode ser um alimento que, né, distende o abdômen, né? Indivíduo que está comendo muita farinha branca, né, já judiou pra caramba do seu intestino, também essa farinha branca pode distender o abdômen. Às vezes não porque ele tem a doença celíaca, mas é porque aquele abdômen, o intestino dele, vamos pensar que o nosso intestino, ele tem um monte de dedinhos assim para absorver os nutrientes. Se eu como só farinha branca, só açúcar, só gordura,
fica parecendo um pneu careca. Ele para de absorver com tanta facilidade. Então, é isso que, às vezes, gera esse mal-estar, gera esse inchaço. Então, às vezes, eu tratando aquele intestino, geralmente com probióticos, que são as bactérias boazinhas que a gente pode ingerir, Hum, esse indivíduo para de inchar. Tá? Agora, voltando a falar um pouquinho mais de outros alimentos inflamatórios. Se eu não me dou bem com leite, o leite para mim é inflamatório. Mas se você continua tomando leite e não vive sem e nunca passou mal, para você ele não é inflamatório. Tá? Excesso de açúcar é pró-inflamatório, excesso de gordura, seja ela qual for, também é pró-inflamatório. Então, de fato, existem muitos alimentos pró-inflamatórios. Mas tem os anti-inflamatórios? Tem. Frutas e hortaliças, quanto mais intensa a cor dela, tá? Mais anti-inflamatório, né? Aquelas mais avermelhadas, arroxeadas. O ômega 3 em si, que a gente encontra nos peixes. Que mais que é anti-inflamatório? As castanhas, né? Eu tenho falado bastante das castanhas, a gente tem que incluir castanha no nosso dia a dia. Por mais que seja um pouco caro, oneroso, a porçãozinha é pequenininha. São 2 castanhinhas do Pará por dia. A gente não precisa encher a mão. Então, assim, é um investimento mesmo em saúde. Dá para comer um pouquinho por dia. O azeite é anti-inflamatório. Então, a gente tem muita opção bacana para, digamos, desinflamar esse nosso organismo. nosso tempo está quase acabando, a gente vai ter que dar uma abreviada aqui. A professora Carla é ótima, né? Muito boa essa live, muito bom. Ela tem uma didática, uma facilidade para colocar. Professora, tem também a tal da dieta do ovo, que eu esqueci de falar, tinha até anotado aqui. Suplementos, a gente deve tomar ou não? E outra coisa que eu anotei aqui, deixa eu ver aqui, meu Deus, já tinha colocado a questão das comidas inflamatórias. Suplemento, é legal tomar? Assim, você chegar e comprar e Suplemento tomar? só quando você precisa, de verdade. Então, por exemplo, eu vou começar a treinar, eu preciso de mais proteína. Será que eu não consigo aumentando minha carne, aumentando meu ovo? Então, suplemento só quando eu preciso. Polivitamínico e mineral, também só quando eu preciso tem alguma indicação. Teve um boom nessa época da pandemia, né? De vitamina C, própolis, né? Sim. Vitamina D. Tem que tomar cuidado. Todo excesso faz mal, até excesso de nutrientes, né? Ditos saudáveis. Falando da dieta do ovo, Eliane, ela se baseia, na verdade, como várias outras, na sustentação, né, na saciedade que a proteína nos traz. Então, entende-se que se você comer bastante ovo, né, passar o dia à base de ovo, basicamente, você vai ter poucas calorias e não vai sentir fome. De fato, é. Mas eu te convido a fazer uma experiência, ficar uma semana comendo ovo. Primeiro que ninguém vai querer ficar perto de você. Segundo que você não vai querer saber de ovo mais, né? Então, a gente tem que manter a diversidade alimentar. Então, nada, assim, amo o ovo, acho que ele tem que entrar na alimentação mesmo, com moderação. Ele não é o vilão mais, ele não aumenta colesterol, aumenta tanto quanto uma carne, né? Outro alimento de origem animal. Porém, só o ovo não vai dar muito certo. Nem o ovo, nem a batata doce, né? Vamos manter o equilíbrio, né? E a variedade da alimentação. Professora, resumindo então, dê uma espelhada aí nos alimentos que são ideais e que não podem faltar no meu dia a dia. Olha, o professor Edilson falou tudo. Equilíbrio, Sim, né? É o critério. Quais alimentos não podem faltar no dia a dia? Não tem milagre. Água, frutas, hortaliças e tudo que você puder desembalar menos e descascar mais. Essa é a máxima de um documento que eu convido todos vocês a buscar no Google. Chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele tem várias dicas, várias receitas. É um documento do Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a estou População anotando Brasileira. aqui. Desembale menos, ou seja, compre menos produtos industrializados e descasque mais. Então, se a sua geladeira, se a sua fruteira está cheia de fruta, de verduras, né, de hortaliças, e você come o mais natural possível, aquilo que seus avós, que seus antepassados comiam, que era comida de verdade mesmo, sem tanto industrializado, você está no caminho certo. Então, não tem segredo. Tá? É um prato colorido, um prato atrativo, montar a mesa, uma mesa bem bonita, tira aquele prato que você usava só para poder receber visita, coloca ele para sua família também, vocês merecem. Faça um momento proveitoso, um momento agradável, né? Convide as crianças para participar, para ajudar a montar a salada, né? E é isso. Comida é interação, comida é amor, comida é afeto, comida mais do que nunca é cuidado. É uma forma de cuidar do outro. Porque a gente tem que fazer uma poupança de saúde.
Se eu invisto na minha Interessante. saúde, cuidando, prevenindo, eu vou evitar tantas doenças lá na frente. Então, o que eu costumo dizer é isso que o professor muito bem colocou. Equilíbrio, não tem segredo. É comer comida de verdade, que é o mais gostoso, na verdade, né? Professora, uma última perguntinha rápido aqui. Banha de porco. Muita gente está substituindo a banha de porco, né, pelo óleo. E aí? Olha, com moderação, e se o indivíduo não tem problema de colesterol, porque a banha de porco tem o colesterol em si, né, porque ela vem de um animal, tudo bem, com moderação. Né? Por muito tempo se criticou demais a banha de porco, mas na verdade a gente vai de novo para o equilíbrio. Se eu não tenho problema de colesterol nem nada e uso pouquinho, tudo bem. Às vezes, dependendo se eu souber da origem dessa banha de porco, é até melhor do que um óleo totalmente processado, que eu não sei nem a origem dele lá naquela fábrica. Né? Infelizmente, que alguns industrializados a gente não confia. Então, tudo bem, sem problemas. Moderação. Equilíbrio, né? Como o professor Edilson falou. O professor Exatamente. Edilson é professor da Universidade Federal de Uberlândia. A Lana está perguntando. Bacana. A Lana perguntou o óleo de coco. Ah, tá, dá tempo de falar, né? Lana, é o seguinte, eu costumo brincar que ele é bom para passar no cabelo, nas regiões que estão desidratadas e no dente. Brincadeiras à parte. Tem algumas receitas que você pode usar o óleo de coco, tá? Peixe, né? Você vai grelhar alguma coisa, tudo bem, pode usar ele no seu dia a dia, sem problema nenhum. Mas não acho que ele é milagroso para emagrecer. No início tentou-se acreditar que ele estimulava a quebra de gordura, ele é um tipo de óleo, né, que tipo enganava, né, os nossos receptores e fazia queimar a gordura. Mas não, ele é um tipo de óleo como qualquer outro. Então ele em excesso engorda. Então utiliza ele nas suas preparações no dia a dia, para fazer um bolo, fazer uma receita, ok. Só que com moderação. Ele não é milagroso de colocar 2 colheres de sopa junto com café e tomar de manhã e tal. Não é milagroso. Tá bom? Então, assim, se você gosta dele, pegou esse hábito, vai treinar, que é um pouquinho mais de energia e tal, né? Que ele tem esse triglicéride que ajuda, né, a gerar energia, ou até mesmo pelo sabor das suas preparações, tudo bem. Mas ele não é milagroso para perda de peso, certo? Olha só, professora, agradecendo aqui então mais uma vez a sua participação. Foi maravilhosa essa live. Lhe convido para a gente fazer outras com outros Claro. assuntos. Eu achei fantástica a sua desenvoltura para falar, propriedade, tudo muito bom. Muito obrigada. Eu queria agradecer aqui o professor Marcos também, que me indicou a professora para a gente fazer essa live, a professora Carla, que é de Goiânia, né? É Centro Universitário de Goiânia, né, professora? Isso, é do grupo Tá. NIP. É porque a gente virou centro universitário agora, mas é do grupo NIP Objetivo, que tem no Brasil inteiro. Fica à Professora, disposição, agradeço. Oi, pode dá falar. o seu Instagram para que as pessoas acompanhem, Ah, sigam, tá. né? Vou escrever aqui, Nutri Carla Moraes. Eu estava Nutri. muito focada, né? Ainda estou muito focada, né? Mais na parte da docência, né? Da coordenação, das pós, mas tem voltado aos poucos a postar um pouco mais, então vou colocar algumas dicas, aí vocês vão acompanhando também. Mas qualquer coisa, chama lá no direct, estou à disposição para atender vocês com o maior prazer do mundo. Muito obrigada, foi ótimo, né? Assim, você é Eu uma amei. simpatia de pessoa, eu acho que foi um bate-papo muito legal. Qualquer Muito coisa que vocês agradável. precisarem, tá bom? Fico à Tá bom, disposição também. professora. Beijo, beijo. Muito obrigada. Beijo, com Deus. Obrigada a todos que nos acompanharam também. Lembrando, vai ficar Obrigada. salva aqui e vou postar também no canal do YouTube para depois lhe enviar o link, tá bom, professora? Muito Perfeito. obrigada. Obrigada a você. Beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.